Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Cuidados Intensivos em Enfermagem. Bom, começamos a nossa série falando sobre drogas vasoativas. Tentamos começar com o pé direito essa série. E agora vamos direcionar um pouquinho para os cuidados de enfermagem no geral com o paciente intensivo. Admissão do paciente intensivo. Então, a primeira coisa que temos que ter em mente é que temos que acomodar esse paciente. A partir do momento que esse paciente ele passou da porta para dentro, para a UTI, nós vamos ter que acomodá-lo no leito. Após a acomodação desse paciente, é muito importante você fazer a identificação do leito e a identificação do paciente com pulseiras. Inclusive, já procurar saber se esse paciente tem algum tipo de reação alérgica. E lembrando que o enfermeiro do setor, ele irá colher um histórico mais detalhado desse paciente. Após a identificação desse paciente, monitorização de multiparâmetros, ou seja, monitorizar pressão, pulso, temperatura, respiração, saturação, glicemia na admissão, também é uma coisa muito importante, e eletrocardiograma admissional, ou seja, quando o paciente é admitido, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, será necessário um eletrocardiograma, mas isso é uma coisa que o médico também vai pedir. Mas se tratando de pacientes cardíacos, pacientes com ICC, com infarto, pacientes hipertensos, é certeza que irá precisar fazer um eletrocardiograma. Punção. Se esse paciente veio para você na UTI sem acesso venoso periférico ou central, será necessário de imediato você também puncionar um acesso venoso periférico. Lembrando que o acesso central, ele contamina o paciente. Então, quer dizer, não é logo de cara o paciente vai chegar e já vai receber um acesso venoso central. Vai se avaliar, né, isso da parte médica também, vai se avaliar o quê? Se de repente vai correr uma droga vasoativa, se esse paciente está instável hemodinamicamente falando, o médico vai avaliar se irá precisar de um acesso venoso central, no caso se vai correr uma droga vasoativa, né? Caso o paciente esteja hemodinamicamente instável, vai precisar de drogas vasoativas. Enfim, de repente uma impossibilidade de punção venosa periférica, também vai se passar um acesso venoso central. Mas o acesso venoso central, nós vamos falar um pouquinho sobre as contaminações. Também nós vamos falar um pouquinho sobre as contaminações, sobre os riscos de infecções no decorrer da série, mas já adiantando. Dispositivos geram infecção, geram risco de infecção. O acesso venoso central também tem um potencial para gerar uma infecção nesse paciente. Então, a princípio, acesso venoso periférico. Vamos falar sobre as sondas. Sonda nasoenteral, sonda nasogástrica, sonda vesical de demora. Bom, sonda nasogástrica, ela acaba sendo reservada mais para drenagem gástrica, ou seja, né, a chamada sonda nasogástrica aberta. Alimentação do paciente. Bom, se o paciente tem condições de se alimentar sem uma sonda, ele consegue mastigar, consegue deglutir com segurança, não há necessidade de passar uma sonda nasoenteral. E sonda vesical de demora é o mesmo raciocínio. Deve-se fazer um controle rigoroso de diurese, um balanço hídrico rigoroso, mas não é tão necessário, a princípio, passar uma sonda vesical de demora, desde que esse paciente tenha condições de urinar no papagaio, desde que esse paciente, enfim. Então, não é necessário a princípio. Lembrando que, como eu falei anteriormente, do acesso venoso central, que ele gera infecção, esses outros dispositivos também geram infecção. Qualquer tipo de catéter invasivo tem um potencial para infecção, como eu já disse. Mas
Então é por isso que a princípio não vamos passando essas sondas no paciente. Sonda nasoenteral, sonda vesical de demora. Mas falando da sonda vesical de demora, quando é necessário um controle de diurese bem fidedigno, o paciente está fazendo na fralda, está tendo perdas, enfim, é necessário sim passar a sonda vesical de demora. Existem situações e situações. Então é só pra gente entender essa parte dos dispositivos. Não é porque o paciente pisou na UTI que é acesso central, sonda nasoenteral, sonda vesical de demora, não. Tudo é avaliado como um todo. Agora o paciente foi entubado. Sonda nasoenteral, sonda vesical de demora. O paciente, lembrando, ele está entubado, ele não tem condições nenhuma de comer, de mastigar. Por quê? Está sedado, fentanil, dormonide, propofol, e mesmo que ele não estivesse sedado, o tubo não permite esse movimento tranquilo, né, da mandíbula, do maxilar, para mastigar e deglutir alimentos. Então esse é um princípio. O paciente foi entubado, ele deverá automaticamente receber essas sondagens: sonda nasoenteral e sonda vesical de demora. Seguir prescrição médica e prescrição de enfermagem. Bom, isso faz parte, independente de qualquer setor que você estiver trabalhando do hospital, você deverá sempre seguir uma prescrição médica. Então, a prescrição médica é muito importante, todos os medicamentos que estão lá tem um porquê estão prescritos, e a prescrição do enfermeiro também. A prescrição do enfermeiro, ela existe e tem tanto valor e tanta importância quanto a prescrição médica. Como que funciona a questão da anotação dos sinais vitais dentro de um setor intensivo? Bom, você deve anotar os sinais vitais de 2 em 2 horas, isso para todos os pacientes, com exceção quando o paciente estiver muito instável. Dependendo da gravidade desse paciente, você vai verificar sinais vitais, você vai anotar no controle até de 1 em 1 hora. Então depende da gravidade, mas geralmente deve-se anotar de 2 em 2 horas. Dependendo da gravidade, vai se anotar de 1 em 1 hora. Junto com isso, o balanço hídrico. O balanço hídrico, ele deve ser anotado de 2 em 2 horas, né, de acordo com o momento que você for anotar os sinais vitais, ou até mesmo de 1 em 1 hora, caso você prefira. Bom, então, balanço hídrico também é uma coisa que deve ser feita corretamente, sem distorções, sem erros. Então, matemática é matemática, os valores devem bater. Também traremos um vídeo em breve falando sobre o balanço hídrico, mas deve-se fazer dessa maneira. A questão do destro, né? Eu sei que você pode estar se perguntando, mas e o destro? Tem que fazer de 2 em 2 horas? De 1 em 1 hora? Bom, isso depende. Isso é uma coisa que vai estar na prescrição médica. Destro de 2 em 2 horas, destro de 1 em 1 hora, destro de 6 em 6 horas. Mas é uma coisa que vai estar na prescrição médica. Mas geralmente fica ali em torno de 4 em 4 horas, às vezes de 2 em 2 também, de 6 em 6, mas enfim, é assim que anotamos o destro. Tem pacientes que chegam até a ficar de 12 em 12 horas, quando consegue ali controlar a glicemia, enfim, mas é uma coisa que não é muito arrisca ali, de 2 em 2 horas, ok? Pessoal, paciente acamado, geralmente o paciente de UTI ele é idoso, então o que acontece? Mudança de decúbito rigorosa também, de 2 em 2 horas para se evitar lesões. Mas traremos um vídeo com mais tranquilidade falando sobre esse assunto. Então, você trabalhando em UTI, né, vamos falar assim, você trabalhando em UTI, como dissemos, você anota os sinais vitais de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora, dependendo se esse paciente está muito grave. Mas é importante sempre observar monitor multiparâmetros, observar alterações no paciente e comunicar o seu enfermeiro. Quero até dar uma palhinha para vocês, falar sobre esse assunto. O ideal é que você não venha conversar direto com o médico. Tem médicos que não gostam, mas na UTI onde você vai trabalhar, onde você trabalha, que está nos assistindo, cada médico é um médico.
Então, tem médicos que conversam, são comunicativos, gostam de entreter com o técnico de enfermagem. Bom, então você fica à vontade quando for assim. Mas dependendo do médico, se ele não gosta desse contato, que o técnico de enfermagem vai falar com ele, tem médico que fala que sobrecarrega, enfim, sempre passa para o seu enfermeiro. O certo é o certo. O certo é sempre você passar alterações para o seu enfermeiro, exceto se seu enfermeiro não estiver no setor. Aí sim, dependendo da urgência, da emergência, você deve abordar diretamente o médico, ok? Pessoal, também quero dizer para vocês, esse nosso manual de estágio de enfermagem está bombando, está sendo muito bem aceito pelos estudantes de enfermagem. Ele é um material que ele vai direto ao ponto, ele é muito objetivo. Então, adquiram também, se surpreendam com nossos preços. E também quero falar para vocês do nosso Guia Prático de Administração de Medicamentos. É um excelente material para quem tem dificuldades com fármacos. Bom, então é só quem tem esse material que pode dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é objetivo, ok? Então, essa é mais uma dica para vocês aí. Esses nossos produtos são exclusivos do canal, você encontra na nossa loja virtual www.muitomaisenfermagem.com.br. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo admissão de pacientes em setores intensivos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um joinha, se inscreve no canal e ativem o sino, e o Muito Mais Enfermagem fica por aqui.